Gente, boa noite! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como estão vocês? Boa noite. Bem, bem. Todo mundo bem, graças a Deus. Boa noite. Todo mundo tranquilo? Eu tô. E você? Temos um aluno aí que não é do concurso, infiltrado. Invasor. Um invasor. Temos um invasor aí infiltrado. É André, cuida aí, André, é um hacker. Passando Não fala informações. nada. Hã? Tá passando informações para os concorrentes. Cuidado. Já chegaram todos, crianças? Nosso povo. Tem convidados hoje, não é isso? Como é que é isso? Hã? Temos amigos convidados hoje? Tivemos uma aula experimental ontem, professor. Ah, que ótimo. Aí hoje eu não sei se vai repetir, né? Mas acho que a transmissão para o pessoal que tá sendo convidado só para assistir essa aula está no YouTube, não está aqui com a gente. É isso? Não é isso, André? Isso mesmo. Então o pessoal lá que está no YouTube não pode interagir com a gente, é isso? Isso, vai só assistir. Certo. Gente, eu preciso começar, porque já atrasou um pouquinho e eu também tenho muitas outras coisas para fazer depois da aula. Cheguei, nem deu tempo de tomar banho, porque eu já cheguei quase em cima da hora. Eu estava no Pilates, aí falei, vou correr, abrir o computador, depois a gente se lava, né? Como é online, ninguém está sentindo aí nenhum cheiro estranho não, tá, gente? Até porque, De forma alguma. até porque, mesmo suando, eu sou cheirosinho, ó. Delícia. Amores, oficialmente, começando agora, abraçando aí a todos que estão comigo desde o início. Vamos dar continuidade às nossas aulas, abraçando também ao pessoal que está chegando agora, que está assistindo a aula pela primeira vez, tá? Sejam também bem-vindos. Quero só comentar rapidamente sobre o nosso edital, né? Daquilo que se define como conhecimentos gerais e atualidades. Eu, inclusive, ontem eu estava preparando material para vocês, que eu vou entregar agora, inclusive, viu, gente, essas duas aulas. E outro edital de 2013. Lembra que em 2013 teve um concurso aqui, né, na prefeitura. Foi um concurso amplo para vários cargos, né? E em todos eles tinha conhecimentos gerais e atualidades. E naquela época as questões versavam sobre aquilo que tem que ser atualidades, né? Fatos importantes, né, da economia, política, sociedade, ciência, cultura, enfim, coisas que estão acontecendo, além, claro, de falar sobre Vitória da Conquista. E esse edital, particularmente, quando a gente abre lá os conhecimentos gerais, não é? Tá só Vitória da Conquista, não é? Exclusivamente. Eu não sei se foi uma estratégia da prefeitura para criar uma espécie de mercado de reserva para quem mora em Conquista. O que vocês acham, gente? Foi por causa disso, será? Só questões sobre conquista? Hum? Como é que vocês entenderam isso aí? Ninguém tem opinião? Alan, fala, Alan. Kardec? Pode abrir o microfone e falar, Kardec.
Iracema está aqui perguntando, tomara que não vá cobrar coisas além do edital. É isso, né? Porque, assim, as outras provas que eu analisei todas as provas para todos os cargos e as questões eram as mesmas questões, falando sobre questões de atualidades, questões de economia, de política e também sobre Vitória da Conquista, né? Pelo edital, como a gente já leu desde o início do concurso, não teria, né? Não terá questões falando de outros temas que não sejam Vitória da Conquista. Por isso que a gente está, a partir da aula passada, né, retrasada, aliás, que a gente está pegando pesado, né, em cima da questão de Vitória da Conquista, particularmente, né, para que a gente possa ter um entendimento, uma compreensão da dinâmica e de todos os aspectos, né, da nossa cidade. E aí vamos continuar fazendo isso hoje, tá? Hoje a minha proposta é pegar rapidamente aquilo que a gente já trabalhou e avançar, não é? E também falar um pouco, fazer um pouco uma cronologia da história de Vitória da Conquista e também fazer uma análise dos dados novos do IBGE, tá? Vou fazer isso hoje, não só porque é uma coisa, né, realmente atual, né, recentemente divulgados, né, os dados novos da população de Vitória da Conquista, mas também para a gente fazer uma análise da evolução da cidade, né, de 2010 para cá, que foi o censo anterior. E também tem algumas questões que a gente vai responder, tá? E eu estou preparando para vocês, na verdade, gente, estou preparando uma bateria de questões, tá? Sobre todos esses assuntos que a gente já trabalhou até aqui, para que a gente possa testar os nossos conhecimentos. Claro, trazendo, inclusive, coisas novas, não percam essa aula, serão questões que a gente vai trazer, inclusive, temas que não foram especificamente trabalhados, que é aí que eu vou trabalhar, né, mediante, né, as questões, para que vocês possam ver mais ou menos como é que vai ser cobrado. Eu dei uma avaliada nas provas anteriores, percebi o tipo de cobrança, né, que é feito, não são questões difíceis, absolutamente não são, mas são questões que, semelhante às questões da Consultec, né, de quem já fez a UESB vai saber do que eu estou falando. São questões que os itens são muito parecidos e que, às vezes, o erro da questão é muito discreto, né? Você tem que estar muito atento para perceber. Então, antes de qualquer coisa, eu reforço aqui o meu conselho para vocês, que na hora da prova estejam bastante calmas, atentos, né, atentas, mas principalmente que tenham muita tranquilidade para não se perder, né, por coisinhas pequenas, né, por essas bobagens que às vezes tiram a gente, né, da concorrência, justamente porque a gente não prestou a devida atenção. Ok? Tranquilo? Tá tudo bem com vocês? Estão caladinhos por conta dos colegas que estão aí assistindo, é isso? Não estou entendendo. Estão envergonhados? Estão tímidos? Hein? Quase ninguém me deu boa noite, quase ninguém falou nada. Fala, Carla. Bem, estou aqui só te ouvindo. Professor. Diga, Jaque. Falhou ali o microfone de Jaqueline. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente começar, manda uma chuvinha aí de coisinhas, de joinhas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos lá? Isso, acho bonito assim, ó. Isso, vamos lá, uma chuveta, um carnaval, que bonito, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos vibrar positivamente. Professor, diga, meu amor. Não concluí, eu estou dizendo assim, que né, final de semana, quinta-feira, jornada de trabalho 40 horas e uma aula dessa, tão contagiante, a gente tem que falar mesmo no microfone. Tem que falar. Você é top, eu sou sua fã. Amor, obrigado, fico muito feliz, estou muito feliz. Hoje eu estava comentando, né, com um amigo que é tão bom a gente ter a referência, né, dos alunos da gente, das pessoas que passam pelas nossas vidas, né, que a gente nunca sabe onde é que o professor realmente alcança, né, o carinho. Então, mesmo que seja assim, uma aula online, mesmo que seja uma aula que a gente não está presencialmente, não juntos, mas já tem esse vínculo, né, que eu acho que é muito admirável. Mas vamos parar de conversar sobre outros temas e vamos nos ater ao tema de hoje. Crianças,
Vamos falar de Vitória da Conquista, a joia do sertão baiano, a capital do sudoeste da Bahia, a Suíça baiana e outros tantos títulos que essa cidade tem, mas que a gente precisa aprofundar, porque, afinal de contas, o concurso vai pegar com vontade, com gosto, em cima da nossa cidade, né? Então, vamos fazer disso aí um diferencial, inclusive, para as pessoas que vêm de fora e que não sabem o que a gente sabe. E que não vão saber o que só a gente sabe. Vamos lá, né? Deixa eu contar para vocês, eu estava pesquisando, você sabe quando a gente vai montar aula, a gente pesca, né? A gente pesca também a aula dos outros para ver como é que está lá, né? E aí eu estava vendo umas aulas pelo YouTube, não vou dizer quais são as aulas, né? De quem foi, mas, gente, meu Deus do céu. Realmente, ser professor não é para todo mundo, viu? Não é. Definitivamente. Você tem que ter realmente todo um preparo para chegar realmente ao ponto. Não que eu tenha, não estou dizendo que eu tenha, estou dizendo que as pessoas às vezes fazem coisas tão rasas, avaliações tão, meu Deus, especialmente quem não é da cidade, acaba se embolando todo, né? Mas, enfim, vamos deixar as coisas para lá. Amores, eu vou começar por onde eu comecei, e aí eu vou avançando rapidinho, viu? Vai ser o resumo do resumo do resumo do resumo. Estão vendo a tela e a minha pessoa? Sim. Sim. Todo mundo, né? Então, hoje não tem problema. Vitória da Conquista é um município do estado da Bahia que tem 370.868 habitantes, isso pelo novo censo de 2022, né? Nós comentamos, explicamos, inclusive, o porquê desse crescimento. Eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4, que esta pode ser uma das questões cobradas no concurso, sabia, gente? Por que Vitória da Conquista cresceu tanto? Aliás, está entre as cidades que mais cresceram no Brasil, na questão populacional e também na questão do PIB, né? Então, entender esse crescimento diz muito sobre Conquista, e nós já falamos sobre isso em aulas passadas, e eu vou repetir isso quando a gente for treinar as questões. Isso é muito importante, entender por que quando você tem aí um crescimento populacional do Brasil que não chega a 6%, de Conquista vai para mais de 21%. Que negócio é esse? Que processo é esse? Não é? E aí nós somos a terceira maior cidade da Bahia e a quinta maior da região Nordeste. Vocês se lembram que nós falamos muito sobre o conceito de capital regional? Lembram disso? Grave isso aí, viu? Anote isso aí. Isso é um termo, isso é um conceito, isso é uma identificação que faz toda a diferença para entender Vitória da Conquista no contexto da Bahia e do Nordeste, tá? Nós falamos sobre hierarquia urbana, metrópole mundial, metrópole nacional, metrópole regional, capital regional, centro regional, cidade local. Esse é o esquema, isso nós já falamos em aulas anteriores. Conquista é a capital regional. Conquista é uma cidade que polariza uma população gigante, que tem quase 3 ou mais de 3 milhões de habitantes. Isso é uma das coisas que explica por que ela cresce tanto. Falamos aí sobre a questão da população, eu vou até revisar isso mais adiante na aula de hoje. Nós somos do 68º município mais populoso do Brasil, o terceiro da Bahia e o primeiro da nossa região. Quando eu digo região geográfica imediata, é a região sudoeste, viu? São as cidades que estão aqui no nosso entorno. Nenhuma cidade, óbvio, é maior do que Vitória da Conquista. Distância de Salvador, explicamos por que do entroncamento rodoviário. Olha aí, outra resposta, né? De por que a cidade cresce tanto, se movimenta tanto. Por exemplo, a rádio que eu trabalho, que é a Band FM, tem um público potencial de 2 milhões de ouvintes. É muita gente. E essa gente toda ouve o que a gente anuncia, ouve o que a gente fala, tem uma referência de Conquista. E quando eles precisam, né, de algum serviço ou de algum produto que a cidade anuncia, é para cá que eles vêm. E uma dessas facilidades é justamente o fato de que nós somos uma cidade de entroncamento rodoviário. O que significa isso? Passagem de várias da BR e de várias BAs, e elas passando aqui pelo município
fazem com que a população flutuante de Conquista, que é aquela população que passa pela cidade, não fica aqui, não vem para morar, só vem para resolver alguma coisa, está de passagem, ou mesmo só atravessando a cidade e de repente usa algum serviço, vai no restaurante, vai no supermercado, para numa farmácia, compra alguma coisa, conserta o carro. Essa população, por mês, em Conquista, hoje, eu não sei exatamente quanto, né, porque eu não vi esse dado mais recente, mas do dado anterior, do censo anterior, era de mais de 1 milhão de pessoas. Você já pensou que é 1 milhão de pessoas passando por sua cidade todo mês, em 30 dias? E, logicamente, que isso favorece muito o nosso crescimento. Estamos na região centro-sul, na mesorregião centro-sul, né, do estado. Isso faz também com que a gente tenha uma ligação muito grande com o oeste, né, da Bahia, com o sul da Bahia. Então, também essa posição de Conquista é muito privilegiada, porque nós estamos na fronteira com Minas Gerais, mas temos saída para a região sul da Bahia, mas também temos saída para o oeste da Bahia, Barreiras, Guanabi, Bom Jesus da Lapa, não é? Todas essas cidades também, de alguma forma, têm Vitória da Conquista como referência, apesar delas também serem cidades que são polos regionais. Região econômica, estamos no sudoeste. Eu chamei a atenção para a diferença entre o que é região sudeste e o que é região sudoeste. Grave isso aí, lembre isso aí. A gente é identificado como região sudoeste em função de uma divisão baseada no critério econômico. E o critério econômico é dizer que a cidade mais rica da Bahia, óbvio, é a capital, que é Salvador. Então, em relação a Salvador, Vitória da Conquista está no sudoeste, na região sudoeste, tá? Sudeste em referência ao centro geodésico da Bahia. Superfície de 3.204,5 quilômetros quadrados. Não é um município tão grande, existem municípios até maiores. Inclusive, tem municípios até menores, como Feira de Santana, mas que tem muito mais cidades em volta, né? Aliás, perdão, muito mais distritos, né? Muito mais gente, mais densamente povoado. Conquista tem um território relativamente grande, mas também temos muitos distritos, né, e muitos povoados, e isso tudo compõe a cidade, o município. Cidade é Conquista, sede. Município de Vitória da Conquista. Esse mapinha também já está ultrapassado, não é? Ele mostra aí, quando o anel viário, inclusive, nem estava completo, né? Mostrando aí a BR e as BAs, né, as saídas aí para a Barra do Choça, para, né, Barreiras, Brumado, para Minas Gerais, para o sul da Bahia e para o restante do estado, né, em direção a Salvador. População, como eu disse para vocês, teve um salto significativo, pulamos de 307 mil para 371 mil aproximadamente. É muito grande, é muito significativo esse crescimento, já explicamos isso. E é comumente conhecida como por ter um dos maiores PIBs, né? Aliás, um dos que mais crescem em toda a região. Eu vou até atualizar isso aqui, viu, crianças? Nós não somos mais o sexto, somos o quinto maior PIB da Bahia. Atenção para isso aqui, que essa aula está atualizada no final, viu? Isso aqui era em 2018. Repare que a cidade continua crescendo economicamente, continua dando saltos, não é, econômicos que são impressionantes. De 1999 a 2009, Conquista cresceu no seu PIB 400%. É uma coisa impressionante. Pouquíssimos municípios do Brasil conseguem fazer isso, né? Com exceção assim, de um Luiz Eduardo, né, umas cidades assim que cresceram muito e rapidamente. Está entre as cidades mais frias do Nordeste, também já comentamos isso. Lembra que explicamos isso? Grave isso aí, viu? É outra questão que também, de repente, pode ser cobrada, né? Porque as pessoas associam tanto Conquista, ser uma cidade fria. Pode ser que a questão pergunte por que Conquista é tão fria. E a gente explicou isso na aula anterior, tá? São 3 motivos. 3 motivos. Alguém se lembra, gente? Pode pescar aí, pode pescar. Quem anotou pode dizer aí. Vá, fala para mim. Massa, alguma coisa do Atlântico? Primeiro, massa polar atlântica. Nós somos uma Isso. cidade que recebe as frentes frias da região sul do Brasil. Perfeito. Mas tem mais. Altitude. Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Somos uma cidade de elevada altitude. Mas tem mais. Relevo.
relevo aberto, né? Plano, é uma cidade de planalto. O nosso sítio urbano é um planalto, não temos nenhum impedimento de relevo para impedir que as massas já circulem. E é por isso que o tempo em conquista muda literalmente de uma hora para outra, não é? Hoje, por exemplo, fez sol de dia, até ficou quente. Aí daqui a pouco muda a hora, muda o tempo, já chega um vento e o vento circula livremente. E você sabe que o vento potencializa a nossa sensação térmica, né? Ele deixa, inclusive, o frio mais frio por conta da velocidade do vento. É o princípio do ventilador, não é? Se está quente, você bota o ventilador para girar, ele faz com que esse ar em movimento, ele perca a temperatura. É o mesmo processo com conquista, né? Chega essa massa fria, esse vento empurra, e aí a gente acaba sentindo ainda mais frio, tá? Além disso, é a capital regional de uma área que abrange 80 municípios baianos, isso é importante gravar, viu? Porque de repente vai que as questões cobram números, né? 80 municípios baianos, 16 do norte de Minas Gerais, estava aí contando com 2 milhões de habitantes, eu tenho certeza que esse número já aumentou, porque o censo traz novos números, né? A nossa altitude média é 923 metros, chegando a 1.100 na Serra do Periperi. Conquista concentra fluxo de uma vasta região que vai de Barreiras, não é? Por exemplo, na comparação, Feira de Santana lidera outra região, que é de tamanho menor, mas tem mais gente. É nesse sentido que a cidade tem despontado como capital regional, conforme a metodologia apresentada pelos estudos regiões de influência das cidades. É uma capital regional porque ela desenvolve serviços que acabam atraindo, polarizando a região gigante, né? Isso aqui eu vou passar rapidinho, viu, gente? Não acho que o pessoal vai se ater a isso, não. Sobre o brasão, né? Porque o brasão, ele é mais uma referência histórica de como a gente teve essa construção, né, de como foi construído o município, né? Então, só serve para isso. Não é que a gente vai ficar gravando aqui o que é cada uma dessas coisas. Eu acho que isso, né, não vai ser cobrado, pelo amor de Deus, né? Mas pelo menos entender o que é cada uma dessas coisas. É um escudo português, é uma referência heráldica portuguesa, não é? Mostrando que nós somos fruto de um processo de colonização que começa com a própria história do Brasil. Lembrar também que essas 3 faixas representam as 3 formações vegetais de Vitória da Conquista, os nossos biomas, não é? A zona da mata, que é o Poço Escuro, a zona da Caatinga, especialmente na direção de Anagé, e a zona de Mata de Cipó em direção ao ESB, que a gente encontra aqui no nosso território. Além disso, você tem algumas referências aos desbravadores, né, principalmente o João da Silva Guimarães, que era mestre de campo, né, que é aquele negro forreado que, né, veio aqui para a região para ocupar, né, quando a coroa portuguesa definiu que tinha que ocupar isso aqui de alguma forma. Além disso, tem aí as torres, né, representando... Professor, Diga, amor. volta, por favor, o slide anterior. Esse João da Silva Guimarães aí, ele não tem nada a ver com o outro João Gonçalves da Costa, não, né? Então, são 2 pessoas, na verdade. O João Gonçalves da Costa é o cara para quem foi definido ocupar essa área aqui toda, não só Conquista. E o João da Silva Guimarães, o mestre de campo, foi a pessoa que efetivamente ocupou esse território, mais esse território de Conquista. Mais adiante, eu até tenho um material que fala sobre isso. Viu? Professor, Diga, amor. esse nome só representa uma estrela, e as outras 3? As outras 3, eu não lembro o nome. Um é o João da Silva, o outro é como é que é? O José Gonçalves. Agora, os outros 2, boa pergunta, eu não sei não. João Gonçalves da Costa. Da Costa, João da Silva Guimarães, e os outros 2, eu não sei quem são. Vamos pesquisar. Aí, falando aqui sobre a questão da fundação da cidade, da emancipação da cidade, né, 1752 e 1891. Depois, a faixa ondulada, que representa o Rio Pardo. Agora, interessante assim, gente, porque o Rio Pardo, você tem que pensar o seguinte, o Rio Pardo não passa em Conquista, não é? Ele passa em També, na Serra do Massal, não é? Mas você tem que lembrar que, naquela época, não existia esse conceito de município, de fronteiras, de limites. Tudo isso aqui, né, esse trecho todo aqui, era a região que compunha, né, o Planalto da Conquista, o sertão da Ressaca, né, na verdade, que vai do Rio Pardo ao Rio de Contas, né? Então, todo esse trecho era visto como uma única unidade, tá? Por isso que, quando ali da construção da criação do escudo, colocou essa referência aí do Rio Pardo, mas ele não passa aqui, né?
Que mais? A questão da Igreja Católica, a questão dos índios, essa Montanha Dourada é a Serra do Massal, segundo eles, né? Além disso, a esmeralda representa a região diamantífera, que nem é aqui também, entende? Que é lá em Rio de Contas, né? Mas aí a gente acaba entrando nesse pacote aí, porque era a região toda que era ocupada, né? A região toda que era vista como uma única unidade. Aí fala sobre Nossa Senhora das Vitórias, né? Que foi justamente a santa padroeira, né? Porque tinha uma influência muito grande da Igreja Católica, e também por isso que a cidade, né, acabou se chamando mais adiante Vitória, né? Em referência a ela. Olha aí as datas: 1752 é a ocupação dos Bandeirantes, 1891 é a elevação de Vitória da Conquista à condição de cidade. Mas vamos lá. Aí vai a bandeira, passar bem rapidinho aqui, que já falamos sobre isso, né? Que foi constituída, né, em 1978 como bandeira oficial da cidade. As cores representam, são uma referência às cores da Bahia, né? As cores do estado, e também o verde e o amarelo, né, como referência também ao Brasil, né, tanto o Brasil quanto a Bahia. Então faz essa mistura. As faixas vermelha, azul e branca formam o C de conquista, a faixa azul e vermelha e também a verde forma o E de educação, T de trabalho, o hino, não vou contar mais para vocês, que já cantamos. Esses são os municípios, né, que fazem fronteira com a conquista: Cândido Salles, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra do Choça, também Ribeirão do Lago e Encruzilhada. Esses são os distritos que a gente tem. Estou correndo porque já falamos sobre isso, viu, gente? Bate-Pé, Cabeceira da Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguai, Inhobins, da Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e Veredinha. E lembrando que essa divisão aí, ela foi a última divisão feita em 1988, viu? Essa divisão aí, nesses 11 distritos, tá certo? Existem umas questões que alguns distritos querem ser cidade, mas isso não vai avançar, eu acredito. Falando sobre a questão da altitude, relevo, bioma, a bacia hidrográfica são essas duas, e o Padre Rio de Contas, né, sendo que aqui só passa o Rio Verruga, né? O clima de Conquista é caracterizado como de subúmido a seco. Na verdade, é uma variação de um tropical semiárido, mas muito mais frio por conta da altitude. Conquista tem um clima majoritariamente tropical. Grava essa parte final aí, viu, gente? Grave essa parte final. Olha, eu não estou vendo o WhatsApp nem as mensagens, viu? Se alguém quiser falar comigo, tem que falar e abrir o microfone e falar, tá bom? Conquista tem um regime de chuva na seguinte divisão, né? Chuvas de neblina, que vão de abril a agosto, e chuvas das águas, que são mais fortes, que vão de outubro a março, tá? Chuva de neblina, aquela chuva típica de inverno, fina, demorada, são chuvas frontais. As chuvas das águas são chuvas convectivas, são chuvas mais fortes, são chuvas típicas de verão. São esses dois períodos que Conquista chove. Aí fala sobre a vegetação, vou adiantar isso aqui também, porque nós já trabalhamos, estou com medo aqui do tempo, que eu quero chegar mais adiante: mata cipó, mata de larga, a mata fluvial, né, que é a mata do Poço Escuro. O relevo é pouco acidentado, na verdade, é plano, né, um planalto, estamos na região mais elevada. Lembrar que planalto também pode ser chamado de platô, que é uma área plana ou levemente ondulada acima de 1.000 metros de altitude, é um planalto típico. Na questão da história, eu vou adiantar aqui, porque já também eu vou acrescentar algumas coisas, tá? A questão das batalhas que aconteceram, né, o ataque aos indígenas, o banquete da morte, crescimento. A cidade foi crescendo ao longo, né, a partir do Poço Escuro, e ocupando, né, vários espaços que tinham nomes, né, Rua da Muranga, do Aguão, dos Togos, da Boiada, e que hoje são Siqueira Campos, 10 de Novembro, Guilhermino Novaes e a João Pessoa, tá? A Rio Bahia, né, comentei também sobre isso, né, o quanto é importante a passagem da BR, que vai reforçar a nossa condição de entrocamento rodoviário, e é uma questão que explica também por que a cidade acaba tendo esse acesso tão grande, né, tantas pessoas vindo para a Conquista, porque o acesso é facilitado, né? E uma das coisas foi justamente a criação da Rio Bahia, tá? Vamos avançar. Crise do café, o Brasil, quando o Brasil começou a produzir café, não é isso da década de 30, não é? Começou bem antes, na verdade. Em 30 já é a decadência no Brasil,
Mas em Conquista ela vai chegar na década de 70, né? A partir de lá que a gente começa... Na verdade, o café passou por aqui antes, com algumas pessoas trouxeram para cá, mas ele volta na condição realmente de ser um projeto, né, do governo militar, na década de 70. E a partir daí, a gente tem, com a crise do café, o reforço de atividades, né, do chamado setor terciário, né, principalmente serviços, comércio, saúde, educação e por aí vai. Vamos falar da população conquistense, tá? Com alguns dados mais recentes, né, dados mais novos. População urbana de Salvador, de Vitória da Conquista, esses são os dados mais recentes, tá? Então, é uma população majoritariamente urbana, quer dizer, moram em cidades, com a população rural ainda bastante significativa, né? Quase 30 mil pessoas. Uma coisa que é importante assinalar para vocês é o seguinte, olha, a Vitória da Conquista é uma cidade que cresce muito em função da chegada de pessoas de outras cidades, de outros estados, inclusive fora da região, mas ainda existe um movimento chamado êxodo rural. Alguém pode definir para mim o que é êxodo rural, gente? Rapidinho. Das pessoas... Pode seguir, colega. Saída da população do campo para a área urbana. Vocês, que algumas pessoas aqui moram em distritos, moram em cidades e tal, isso ainda existe em Conquista, gente? O que vocês acham? Sim. Esse movimento ainda existe em Conquista? Acho que sim. Eu acho que sim, professor. Tem sim. Sabe por quê? Principalmente por conta dos jovens. Os filhos das pessoas que nasceram no campo, que moram no campo, eles vêm forçosamente para a cidade, para estudar, para trabalhar, e aí esse processo, normalmente, ele tem um caráter irreversível, entende? Uma vez vindo para a cidade, dificilmente você volta a morar no campo. Então, esse processo, ele continua, porque ainda existem 30 mil pessoas morando na zona rural e Conquista continua crescendo e atraindo essa população, tá? Em relação a isso aí, vocês que estão anotando as coisinhas, anote aí que eu tenho duas coisas para falar. Posso falar, crianças? Sim. Olha, já começa a haver em Conquista, não é um processo de êxodo urbano. Deixa eu explicar o que é. Êxodo rural é sair do campo e vir morar na cidade. Tem um caráter definitivo, não é? E é uma migração interna. Migração do êxodo urbano é quando você sai da cidade e vai morar na zona rural. Esse processo de conquista, claro, gente, não estou dizendo que não exista, mas ele não é nem de longe significativo, tá? Não é ainda um processo que a gente perceba com grande força, como acontece em outras regiões do Brasil e principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Agora, tem um processo que acontece muito aqui em Conquista, já acontece e é sinônimo também de crescimento da cidade, é sinônimo de desenvolvimento da cidade, que é uma expressão chamada urbanização. Urbanização. É urbanização com R na frente. Anota esse termo, por favor. Urbanização. O que é a urbanização? É um movimento onde pessoas saem da cidade e vão morar na zona rural, mas não especificamente na roça, não na atividade agrícola, não na atividade pecuária. Eles vão morar em condomínios fechados, geralmente de luxo. É um movimento de população rica que vai procurar no campo a salubridade que ela já não encontra mais na cidade. Ou seja, é morar perto da cidade, mas sem estar no perímetro urbano, mas com água, energia, internet, transporte, algum comércio, não é, segurança, natureza, pássaros, bichos. Entende esse processo? Alguém pode me dar exemplo de se conquista, crianças?
os condomínios, as chácaras que estão agora construindo, né, na cidade, fora da cidade também. O Campos Ivan, O Campos Ivan é um escândalo, né? Alguém conhece? Sim. Escândalo. A maior piscina de condomínio fechado do Nordeste. É tão grande o Campos Ivan que ele tem prefeitura. essa eu não sabia, Tem não. prefeitura. Ele vai ter, quando estiver todo funcionando, obviamente, todo ocupado, uma prefeitura. É como se fosse uma cidade. Olha que coisa interessante, né? É como se fosse uma mini cidade, autossuficiente, um feudo. Deve ter alguma coisinha de saúde, alguma coisa de padaria, de restaurante, supermercado, tudo ali, ó. Ou seja, você não vive fora dali. Mas é barato morar lá? É para todo mundo? Não. Não. E não pode ser para todo mundo, viu? Porque é um movimento que tem que ter essa exclusividade. Eu tenho que morar com pessoas do meu mesmo nível financeiro. E o Aras Residência, que quando você compra, você recebe a planta, ou as plantas que você tem que seguir um padrão para criar uma coisa assim imaginária, idílica, suíça, entendeu? O Aras Camping Club, na Cidade da Barra, que é outro que eu também fiquei impressionado, que eu não conhecia. Gente, o que é aquilo? É outro mundo, é uma coisa assim... Você não se sente em Conquista, e realmente não está, né? Que é a zona rural. Então, esse processo de conquista é uma identificação do quanto a cidade tem crescido, porque esse movimento de urbanização, ele só acontece em países ricos ou em regiões ricas de países em desenvolvimento. Tranquilo? Posso avançar? Claro? Outra Ô, expressão... professor, Diga, agora amor. sim, o Brasil, assim, estando na categoria de um país emergente, a gente não poderia dizer que ele seria um país em desenvolvimento, aí as cidades, como Conquista ou uma metrópole, ela não poderia se encaixar nisso? Não entendi. Se encaixar em quê? Como esses bairros planejados, que Sim. só se encontra nos países desenvolvidos. Ou nas regiões ricas de países pobres. Entendeu? Por exemplo, que outras cidades aqui perto vocês têm Aras? E o que Não a gente saiba nenhuma. E o que a gente percebe também, professor, é a questão da exclusão, né? Com Claro. as classes sociais. Claro. Isso é muito evidente. Mas o crescimento urbano do Brasil, ele é baseado na segregação urbana. Avalie Sim. rapidamente. Quando a cidade é pequena, os ricos moram onde? No centro. Aí a cidade cresce mais um pouquinho, o centro vira comércio. O rico vai para onde? Para os bairros nobres. Para um bairro só disso, para um bairro só deles, né? Um bairro nobre. Aí a cidade cresceu mais ainda. O que o rico faz? Vai mais para longe. E é o centro entra em decadência. Empobrece, marginaliza. E fecha mais no mundo deles, né? E se fecha cada qual no seu mundo. Agora sim, não que o pobre também não vá morar longe da cidade. Mas aí já é outra condição. Imagina o que era, gente, há 10 anos atrás, você morar no Miro Cairo. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, morar na Urb 6. Então, não é só uma questão de afastamento do centro, é questão da qualidade do espaço que você vai ocupar. Porque, por exemplo, o pobre que mora no Miro Cairo, ele vai depender do transporte público, mas o rico que mora no Aras Residência, ele tem seu próprio carro. Então, não é dificuldade para ele. Entende? Outro termo, anote aí, cidade dormitório.
Quem já ouviu falar nessa expressão? Hã? Cidade dormitório. O que é isso? É uma cidade onde muitos viajantes param para dormir, né? Principalmente caminhoneiros. Mais ou menos, mas não. Eu creio que não. É a cidade onde as pessoas talvez trabalham fora e vêm só para dormir, é isso? Justamente. Em Conquista, na nossa região, já existe isso? É o que eu faço. Eu trabalho na Lagoa e venho em casa só para dormir. Lagoa de quê? Das Flores? Lagoa das Flores. Eu entendi, amor. Isso aí já vai estar dentro de um conceito chamado movimento pendular, que é uma migração que é feita dentro da própria cidade, da periferia para o centro de manhã e do centro para a periferia à noite. O que eu estou dizendo aqui, cidade dormitório, é aquela cidade onde as pessoas trabalham em outra e vai para casa praticamente só para dormir. E no dia seguinte viaja de novo. Eu quero saber se Conquista já é uma cidade. Seria o bate e volta, professor? Mas tem que ficar aqui o dia todo. Trabalha ou estuda? Eu acredito que tenha professor que trabalha em outra cidade, em zona rural, e só pode sair daquela comunidade nos finais de semana para voltar para casa. Mas para ser mais específico ainda, Adão, diga, boa amor. noite. Diga, amor. E também, um exemplo disso, a maioria da população, a maioria não, uma boa parte da população jovem, eles trabalham aqui. Ô, professor, eu tenho um Bom colega grupo, que trabalha com trabalha a na gente DAS. em Flores e mora em També. Aí eles vão e voltam todos os dias. E Barra do Choça? Também. E Planalto? Também, E Anagé? também. Gente, tem gente de Poções que estuda aqui. Capinal, apesar de pertencer ao município. Então, olha outra prova, olha que questão boa que eu faria para essa prova de vocês. Conquista cresceu tanto que ela está transformando as cidades vizinhas em cidades dormitório. As pessoas vêm para cá estudar ou trabalhar, que tem mais oportunidade, e voltam para casa só para dormir. Porque a depender de onde você mora em Conquista, você mora melhor na sua cidade. Entende? Ou é mais barato, fica mais em conta. E isso gera um movimento gigante de transporte, né? Exatamente, porque a pessoa consome, né, aqui na nossa cidade e só volta para a cidade delas para descansar. E a quantidade de vans que tem nessa cidade, amor? Enorme. Para atender esse fluxo. Ok? Tranquilo com esses conceitos? Isso aqui eu vou passar por cima, até porque os dados estão, né, desatualizados, assim, só na quantidade, né? Mas eu acredito que não mudou muita coisa, não. Agora, tem uma coisa aí curiosa, que é o seguinte: existe um conceito, que é mais um pré-conceito, que até já foi comentado aqui nas nossas aulas, que em Vitória da Conquista não tem população preta. Não foi isso, gente? Alguém falou isso aqui. A gente não comentou sobre isso? Na aula passada, professor. Não é? Que Conquista uma cidade branca, de gente branca, não sei o quê. Isso aí, na verdade, é um reforço, né, de um preconceito social, né? Muito grande. É um problema de identidade. Oi? A crise de identidade é uma sociedade sem memória, acontece isso. Muito. E a gente já sabe da quantidade como é que fala, remanescente de quilombos que a cidade tem, da quantidade enorme de população, né, que está nas periferias, que é majoritariamente preta, não é? Então, isso, na verdade, é um reforço. Agora, isso aqui também não traduz muita verdade, gente, não sei, porque você sabe que a autodeclaração, né, a pessoa que fala a cor dela, né? Isso. Então, da identidade, a gente vive essa crise. Mas, por exemplo, muita gente negra hoje, muita gente preta, né, que a gente chama de preta, né, cor, se identifica como parda.
como se isso fosse uma coisa que pesasse menos, né, na identificação de pessoas que sofrem tanto preconceito. Entendeu o que eu falei? Não, preto não, sou pardo. Né? Quando, na verdade, o pardo é o preto de pele clara. Só isso. Tanto que eu, diga, amor. Alguém vai falar? Pelo menos onde eu trabalho, a gente pergunta, e é isso mesmo. A gente está vendo que a pessoa é negra, e ele fala, eu sou quase preto, né? É parda. É interessante isso. Eu teve um tempo aí que eu estava equivocado. Eu me identificava como pardo. Tu acredita? Eu achava que não era branco. Eu sou branco. A minha identidade, né, em relação a isso aí é branco, né? Porque Eu sempre tive dificuldade de preencher esses questionários, como você se declara. tem, sim. Ok? Mas, enfim, isso aí retrata um pouco da nossa, né? A religião também não vou comentar muito, não. Vocês querem a gente comentar isso? Não, né? Até porque eu queria saber só uma coisa. Você sabe que o movimento evangélico no Brasil como um todo tem aumentado muito, né? Muito. E que havia até uma perspectiva dos evangélicos serem maioria. Mas eu não vi nada desse último censo. Se alguém viu, por favor, me informa aí. Se realmente os evangélicos superaram o número de católicos no Brasil. Tá? Em Conquista, a maioria se declarava católicos, que tinham religião. Mas esse dado também é de 2010. Vamos falar da economia para poder dar um salto? Pode? Ok. Então, corrija aí, gente. Vitória da Conquista é a 5ª maior economia da Bahia. Quem é a primeira? Salvador? Salvador. E depois quem vem? Feira de Santana. Acho que não. É a região oeste? Perto de Salvador. Vizinha Salvador. Feira de Santana. Feira de Santana. Feira Não, de Santana. Camaçari. Eu acho que é Camaçari. Eu preparei essa ontem, eu gravei, mas eu acho que é Camaçari. Daqui a pouco tem aí. Salvador, Camaçari, Feira. Aí tem uma cidade próxima a Salvador, que é um nadinha, é um belisco, mas é grande produtora de petróleo. Então acabou entrando em 4ª, que é São Francisco do Conde, se eu não me engano. E depois vem Vitória da Conquista. Só para relembrar, PIB é toda a riqueza que a cidade produz em tudo aquilo que ela realiza ao longo de um ano, tá? Então, o PIB de Vitória da Conquista corresponde a 2,29% do PIB da Bahia, ok? Olha aí. Quais são as maiores economias da Bahia? Em 2020, Salvador, Camaçari, Feira de Santana, São Francisco do Conde e Vitória da Conquista. Salvador é a capital, óbvio, que é o maior atrativo econômico do estado. Camaçari é uma cidade industrial que é polo químico, petroquímico, plástico e vai voltar a ser automobilístico, porque a Ford foi embora, mas está chegando aí uma outra, né, que é chinesa, se eu não me engano. Feira de Santana é uma cidade que polariza uma região gigante, densamente povoada, e São Francisco do Conde, como eu já falei, é por conta dos royalties do petróleo. E aí vem a nossa amada Vitória da Conquista, que sobrevive dela mesma. Isso é que eu acho massa em Conquista. É uma cidade que não tem nenhuma riqueza natural, nenhuma mina de nada. Nossa mina aqui é areia, né? Não tem florestas, não tem praia, não tem nada assim que seja um atrativo natural, né? Não tem nenhuma vantagem em relação a isso. Tem um turismo, mas é um turismo bem incipiente. O que a gente fez? A gente inventa. A gente sobrevive da gente mesmo, não é?
Isso eu acho um caráter interessante no crescimento da cidade, porque é uma cidade que sobrevive de seus próprios esforços de criar alternativas, né, a uma economia que não tem nenhuma facilidade natural, que não tem nenhuma riqueza que signifique... Nem o café tem mais importância, não é? E aí a gente acaba sobrevivendo desses esforços, né? Os 10 municípios mais fortes economicamente são responsáveis por quase metade de todo o PIB da Bahia. Quem quiser saber mais, tem esse link aí com a notícia mais detalhada, inclusive a posição da Bahia no Brasil, inclusive também fala sobre os estados e as cidades mais ricas do Brasil. Quem tiver essa curiosidade pode ficar à vontade. Apesar dos efeitos da pandemia, Salvador se mantém, né? É a 12ª posição entre as cidades mais fortes economicamente do Brasil, né? A 9ª na condição de capital. São Paulo está à frente, óbvio, depois vem Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. No Nordeste, a gente só está atrás de Fortaleza. Isso para mim também foi uma surpresa. Eu não acreditava que Fortaleza tinha uma economia tão forte, mais forte do que Salvador, né? Por conta de ser a capital mais antiga do Brasil, tal, essa coisa toda. Mas Fortaleza é pocada. Em 2020, as riquezas produzidas, isso aí, gente, dá uma gravada nisso aí, memoriza isso porque é importante, né? Que é um dado que mostra o quanto conquista é gigante, né? Você tem ideia, em 10 anos, como eu comentei, de 1999 a 2009, o PIB de conquista cresceu 340%, não foi 400 foi outra história. 340%, e esse crescimento se baseia principalmente nas atividades ligadas a serviços no setor terciário. Então, 11,9, quase 12 bilhões de reais é tudo que Conquista produz de riqueza. Eu acredito que de lá para cá, né, quer dizer, teve a questão da pandemia, né, também, que deve ter dado uma reduzida aí, talvez, né, nesse montante. Eu não consegui dados mais novos, até solicitei à prefeitura, mas é muito dinheiro, concorda, gente? 12 bilhões de reais em um ano. Destaque, claro, para o setor de serviços, um comércio forte, dinâmico, educação e saúde. Esse tripé é que sustenta a economia de Vitória da Conquista. Eu quero anotar isso aí, gente, é muito importante, viu? Uma época dessa, há mais ou menos uns 7, 8 anos, saiu um dado da indústria de construção no Brasil, e Conquista, comparada a Salvador, quer dizer, proporcionalmente, né? Conquista consumia mais cimento que Salvador. Não em números totais, absolutos, em números relativos, tipo assim, para a quantidade de pessoas, para a população, o consumo de Conquista era maior do que Salvador, proporcionalmente. É como se fosse assim, tipo um consumo per capita de cimento. E todo mundo vê o tempo inteiro o quanto a cidade está crescendo, né? Aí falou aqui sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, mas isso aí não é a única, e nem de longe a total explicação para o caso, né? Para o fato do crescimento, porque esse programa existe em várias outras cidades né, do Brasil, vai voltar, inclusive, agora, né, no governo Lula, vai retomar, mas o crescimento de Conquista em relação à construção civil, ele é baseado, né, principalmente na iniciativa privada, né? Os condomínios, os raras, os prédios, não é? Então, Conquista é uma cidade que está construindo o tempo inteiro. Você quer ver uma coisa, um sinal, uma comprovação de que isso é verdade? Alguém, por favor, poderia me indicar um pedreiro bom e que esteja sem trabalhar nesse momento, por favor? Não tem. Nenhum, gente. Eu estou precisando. Eu preciso reformar. Tem um aqui que trabalha numa construtora e faz Deus. o seguinte. E está livre? No sábado e no domingo. Meu Deus. Trabalha excelentemente. Se ele estiver disponível, porque ele está terminando o serviço para mim, aí eu falo com ele.
Vixe, Maria, eu estava brincando, mas estou feliz, porque assim, eu estou aqui com uma reforma para fazer no meu quarto, nesse quarto aqui, no banheiro, eu tenho uma reforma para fazer na área de serviço, eu tenho que construir uns lavabos aqui no fundo, no quintal, e Eu não... conheço um bom para cerâmica. Ah, ótimo, amiga. Olha, estou falando sério, me passa tudo isso pelo grupo, viu? Porque tá todo mundo ocupado, todo mundo ocupado. Sabe quantos condomínios estão sendo construídos em Conquista nesse momento? 12 condomínios. Professor, para pintar a minha casa, eu tive que esperar 20 dias. Oh, meu Deus, esperou pouco, filha. Eu, para fazer aqui umas coisas aqui na minha cozinha, minto, para trocar o telhado desse quarto, que eu tive que trocar porque estava chovendo, estava estragando, eu esperei 9 meses. Eu contratei com o pedreiro e eu esperei 9 meses, que era o tempo que ele acabava uma obra para poder vir aqui para casa. Uma gestação, filha. Diante desse cenário, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, esse crescimento diversificado da cidade, e aí eu quero que você anote uma expressão que é muito importante. Amores, vocês já ouviram falar... Diga, meu bem. Boa noite. Boa, amor. É engraçado, você falou aí de cidade, dormitório. O meu irmão mora em També, por causa do curso de vida. Mas ele é pintor profissional. Aí o que ele faz? Ele monta uma equipe lá e vem para cá para poder arrumar grandes obras aqui. Então... E vou lhe dizer, ganha dinheiro, viu, filha? Ganha. E muito. Então, assim, é o que você mesma disse. A Conquista é um polo, né, de desenvolvimento. Uhum. Gente, vocês já ouviram falar no termo sustentabilidade? Claro, não já? Então, mas geralmente a gente, quando fala em sustentabilidade, a gente associa rapidamente a sustentabilidade ambiental, não é? Ou a desenvolvimento sustentável. Eu quero dar uma outra concepção para esse conceito de desenvolvimento sustentável, que eu faço isso, né? Não sei se não é, está correto na perspectiva de que é só uma questão ambiental, porque eu acho que não é. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Sustentabilidade econômica é você manter uma estrutura produtiva respeitando a dinâmica daquele espaço para que as futuras gerações possam se beneficiar daqueles recursos. Ok, está correto. Mas existe uma outra concepção de sustentabilidade econômica, que é quando você trabalha a perspectiva de que uma cidade, para continuar crescendo, ela precisa manter a sua economia diversificada, renovada e forte. Deixa eu explicar. Digamos uma cidade que está baseada, como as cidades quase todas do sul da Bahia, baseadas em que produção, crianças, historicamente falando? Em quê? Cacau. Quando acabou o cacau, o que aconteceu com Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Ipiaú, Jequié? O cultivo do café? Não, do cacau. Ah, do cacau? Sim. Quando o cacau acabou, entrou em decadência lá, o que aconteceu com essas cidades? Muita gente quebrou, né? Muita gente? Eu acho que quase todo mundo. Porque o que não tinha cacau quebrou porque trabalhava para quem tinha cacau. Não é? Então, não havia sustentabilidade da economia. Entende? Conquista. Quando é que a gente vai parar de comprar coisas? Ou vai parar de estudar? Ou vai parar de precisar de cuidados médicos? Quando? Provavelmente nunca, né, professor? Então, Conquista vai continuar crescendo. O estudo é algo constante. Oi? Como diz o PNE, o Plano Nacional de Educação, o estudo é algo ao longo da nossa vida. Então, enquanto houver vida, a gente vai comprar, vai cuidar da saúde, vai continuar investindo em educação e Vitória da Conquista vai continuar crescendo.
Professor, olha só, a minha empresa mesmo tem um plano de saúde que é a nível estadual. E a gente acabou conseguindo fazer um convênio com Vitória da Conquista, com os hospitais de Conquista, para suprir as necessidades, que é a mais próxima da região. Olha aí. Então, esse tipo de ação explica por que a cidade conseguiu crescer tanto nos últimos anos e tem a perspectiva de continuar crescendo. Como é que está Jequié, gente? Pô, gente, eu amo Jequié. Falido. Primeira cidade Saindo mais de lá. violenta da Bahia. Pois é, mas você sabe que a violência também é um reflexo do empobrecimento, amor? Da falta de oportunidade? Exatamente, Da professor. falta de emprego, da falta de perspectiva, da falta de futuro? Eu esperava esse ranking aí aqui em Vitória da Conquista depois da pandemia. Sério? Eu esperava, porque estava tendo muito roubo, muito assalto no Brasil todo, principalmente em São Paulo. Eu fiquei com medo daqui ter essa onda também. Mas a gente nem entrou nesse ranking, amor. Graças a Deus. E a nossa economia. Não é que Conquista não tenha violência, gente. Tem. Mas ela é pontual e ela é explicada, em sua grande maioria, pelo consumo e tráfico de drogas. Então, é uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Ela está muito segmentada. Ela atinge uma camada específica da população. Entende? Me expliquei bem, gente? Sim. Não é que, de repente, eu esteja livre dessa violência, mas se eu não estiver nesse circuito, as minhas chances de não sofrer com essa violência são muito maiores. Não é? Anotou essa expressão? Conquista tem sustentabilidade econômica, porque a riqueza dela está baseada na prestação de serviços. E tendência mundial é que cada vez mais o setor terciário, que é o setor principalmente, eminentemente, da prestação de serviços, ele que tem sustentabilidade, porque ele se renova o tempo inteiro, porque a gente precisa dele o tempo inteiro, porque a gente está sempre comprando, usando, se consultando, se cuidando, se educando, se formando, se pós-graduando, se especializando, e aí a economia tem o que, né, alimenta. Aí algumas imagens que eu achei tão bonitas, dizem que é o pôr do sol mais lindo, né, do Brasil. Olha que cidade linda, eu amo Conquista, gente. Eu tenho uma coleção de fotos antigas, viu, da cidade. Quem quiser ver. Cresce, né? Ô, cidade que cresce, meu Deus. Muito. Gente, como é que estão vocês? Sobrevivendo. Muito bem, professor. Estamos bem. Estão bem? Todo mundo tranquilo? Sim. Como é que eu estou de tempo aí? Ó. Esse é o site oficial do IBGE. E esta é a página dedicada à Vitória da Conquista. Ok? Tem aí resultados dessas pesquisas mais recentes, de 2022, e alguns fatos históricos, fotos e tal. Alguns mapas também. A minha proposta agora com vocês é a gente fazer uma análise de todos esses gráficos, pelo menos até o tempo que der tempo, porque eu tenho ainda que trabalhar, que eu acho que não vai dar tempo hoje, eu tenho que trabalhar com vocês uma cronologia dos fatos mais importantes de Vitória da Conquista, do início até 2010, 2012, que é o que eu tenho, mas eu preciso falar um pouco sobre isso aqui.
tá? Ô, professor, Diga, amor. nós vamos ter quanto tempo? Vamos até qual semana de agosto em aula com vocês? Bicho, quem tem que falar é a André. Cadê a André? Tá aí, André? André? Que dia que é a prova? 13 de agosto. 3? 13. 13. Segundo domingo de agosto. Porque assim, eu estou perguntando por conta, né, para ver se a gente vai conseguir ver tudo. Vai. É muita coisa, professor Samuel, é muitas coisas. Mas vai, amor. Porque assim, olha, hoje é 27, né? Isso. Então a gente tem aula ainda dia 3 e dia 10, não é? Então, São mais assim, 2 aulas com você. porque assim, tem essa próxima aula que eu vou fazer essa cronologia e as questões, e no último dia, se for o último dia, né, que é o dia 10, a gente vai fazer uma aula só de questões e revisão. Professor, Diga, amor. você vai passar algum conteúdo para a gente em relação à história e à cultura afro-brasileira e africana? Não, né? Não. Eu tenho material sobre isso, eu posso passar para vocês. No conteúdo Disponibiliza pra gente. tá dizendo que a gente vai cair isso nas questões, né? Sim. Eu queria dar uma olhadinha, se você tiver material, disponibiliza para a gente. Mando, sim. Mando. Eu acho que assim, a gente não tem tempo de discutir isso, mas que eu passo para vocês. Viu? Porque a gente vai fazer ainda na semana do dia 3, a gente vai falar um pouquinho também sobre os dados da educação, né? Aprofundar algumas coisas sobre educação em conquista, viu? E vou preparar alguma coisinha também para mandar para vocês sobre a questão da questão aí que vocês falaram, da questão como é que fala? A história, Isso. a cultura afro-brasileira e africana. Pronto. Viu? E o resto que é a parte... sobre o IDEB, professor? Conquista? Oi? Sobre o IDEB, tem algum Dia dado? 3. Dia 3. A gente vai comentar isso. Certo. Viu? Ok. E a parte de legislação, vocês já estão tendo com o professor Caí, né? Sim, professor. Ótimo. Vamos lá. Quem nasce de conquista é conquistense, o aniversário é 9 de novembro. Alguém sabe por que dessa data? Por que 9 de novembro? Porque é a data em que foi instalada a Câmara Municipal da cidade. E isso aí marca, né? Quer dizer, marca oficialmente a condição de conquista, a elevação da cidade de conquista à condição de cidade. A prefeita, né, Ana Sheila, população, como já foi dito, né, de 307.868 habitantes, essa parte que nós já falamos. Vocês estão conseguindo ver a tela toda? Sim. Ok. Pirâmide etária. Olha, lembrando que pirâmide etária é um gráfico que registra, que mostra a evolução da população em relação à faixa de idade, né? Você tem aí as 3 faixas representadas. A base são os jovens, o meio, o miolo, né, são os adultos, e o topo lá em cima são as mulheres. Vitória da Conquista, em 2010, tinha uma pirâmide típica de cidade, né, em processo... Ô, professor, Diga, repete a população aí, porque se na zona urbana é 341.128 pessoas, e mais a rural, e o senhor falou 309? Ou é 409? 309, onde, amor? Não, repete aí, por favor, a população. 370.868. Ok, obrigada. A pirâmide etária do Brasil é uma pirâmide típica de uma população que está amadurecendo, caminhando para o envelhecimento, ou seja, é muito parecido com a do Brasil, tá? A pirâmide etária do Brasil, ela tem
uma base cada vez mais estreita, mostrando que a natalidade é cada vez menor, tem cada vez menos pessoas nascendo. O meio da pirâmide, né, é mais volumoso, mostrando que a população é majoritariamente adulta, o que é positivo, né, porque significam pessoas para o mercado de trabalho. E o topo cada vez mais se ampliando, o sinal de que as pessoas estão chegando, né, a idades mais avançadas, o que denota uma melhoria da qualidade de vida. Tranquilo? E aí tem sempre uma pequena vantagem para as mulheres. As mulheres, como no Brasil e no mundo inteiro, vivem sempre mais que os homens, tá? Trabalho e renda. Em 2021, o salário médio mensal em Vitória da Conquista era de 1,9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas, só anota uma coisa rápida aí, gente. Vocês já ouviram falar aí na expressão população economicamente ativa? Já ouviram essa expressão? É a população que está no mercado de trabalho, tá? Você tem a população, tem um termo chamado PIA, população em idade ativa, que são as pessoas de uma sociedade que tem idade para trabalhar. Não significa necessariamente que estão trabalhando. As que estão trabalhando, as que estão no mercado de trabalho ou que estão procurando emprego, você chama essa população de população economicamente ativa. População ocupada é aquela que efetivamente está trabalhando. Entendem? É a população que está efetivamente ocupada no mercado de trabalho. Em relação à população total da cidade, era de 23,9%. Na comparação com outros municípios, ocupava a posição 137 de 417 municípios e 10 de 417. Isso em relação à população ocupada. Quer dizer, é uma cidade onde muita gente está efetivamente trabalhando. Tá certo? Aí tem a comparação da cidade com o restante do país, que não interessa tanta gente, né? Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 39,7% da população nessas condições, o que nos colocava na posição de 404 de 417 dentre as cidades do estado. Ok? E em relação ao Brasil, na posição 2.776. Salário médio mensal, aí, ó, a renda, né, do conquistense. A média de salário em Conquista, em 2021, era de 1,9 salários mínimos. Isso comparado com o Brasil, nos coloca na posição 2.715, no estado 137, e na região geográfica imediata, na 10ª posição. Então, existem outras cidades, né, na nossa região que tem uma média salarial maior do que a de Vitória da Conquista. Isso, logicamente, é explicado pela quantidade de pessoas que a cidade tem e contabilizando também, dentro dessas pessoas, aquelas que não estão no mercado de trabalho, aquelas que estão desempregadas, aquelas que desistiram de procurar emprego, não é? Então, por isso que a gente não é a primeira no município, na região, em volume per capita de salário mínimo, ou seja, não é o mais elevado, ok? Aí tem, olha, pessoal ocupado, 88.071 pessoas. Essas pessoas estão no mercado de trabalho e estão trabalhando, tá certo? População ocupada em 2020 era de 23,9%. E o percentual com rendimento mensal per capita de até 1,5 salário mínimo, em 2010, era de 39,7%. Educação. Taxa de escolarização, contando aí de 6 a 14 anos de idade, né, no caso específico de Vitória da Conquista. Em relação ao país, a gente tem aí, tinha em 2010, 96,8% de pessoas, né, com escolarização nesse período que vai dos 6 aos 14 anos de idade. Nós somos está na posição 3.870 no Brasil, 270 no estado e 18ª na nossa região geográfica. Economia, PIB per capita, quer dizer, toda a riqueza produzida no país dividida teoricamente para cada pessoa, como se cada um de nós tivesse acesso a isso. Em 2020, era de R$ 20.905,86, comparado a todo o Brasil. Estamos na posição 2.686, comparado com a Bahia, nós somos o 41º, e comparado com nossa região geográfica, nós somos o 2º, não é? Isso é a comparação
da riqueza produzida pela quantidade de pessoas. Então, municípios que têm menos pessoas, né, e que têm determinada... Diga, amor, produção vai ter um PIB maior. Diga. Esse PIB per capita é anual, é isso? 20 É. mil, 905? Esse anual, é. Tá. Esse último dado aí foi 2020. Saúde. Conquista tem uma mortalidade infantil de 10,24 para 1.000. De cada 1.000 crianças nascidas, 10,24 morrem antes de completar 1 ano de idade. As internações devido à diarreia são de 1,3 para cada 1.000 habitantes, né? Comparado aí com os demais municípios da Bahia, nós ficamos na posição 272, né, de mortalidade infantil e 205 de internação em função de diarreia. Mortalidade infantil, né, é considerada baixa, né, para os nossos padrões, né? Comparando com outros municípios, estamos aí na posição 2.709, 272 na Bahia e 20º na região geográfica imediata. Quanto à questão do meio ambiente, isso aqui são dados importantes para a gente poder caracterizar a cidade. 58,3% das nossas residências têm esgotamento sanitário adequado, 55,2% domicílios urbanos em vias públicas têm arborização, 6,9% dos domicílios urbanos em vias públicas têm urbanização adequada, ou seja, bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Quando comparado com os demais municípios da Bahia, nós ficamos na posição 72ª de 417, tá? E aí tem a comparação com outras cidades. Isso aí em relação ao município, viu, gente? Em relação ao esgotamento sanitário, a cidade de Vitória da Conquista, salvo engano, tem 95% de esgotamento, tá? Olha aí, área urbanizada, 77,51 quilômetros quadrados de área efetivamente ocupada. Em relação ao Brasil, somos o 74º, em relação à Bahia, somos o 4º mais urbanizado, em relação à nossa região, é a primeira maior em urbanização, ou seja, em quantidade de pessoas que moram na zona urbana. Ok? Aqui fala sobre território, isso aqui são só dados que a gente não precisa necessariamente prestar bastante atenção, tá? É só o tamanho, né, do território. É o primeiro maior da região, o 30º maior do estado e o 471º no Brasil. Ok? Até aqui normal, gente? Tudo direitinho? Entre o século XVIII até o início do século seguinte, que é o século XIX, a história de Vitória da Conquista tem como principais protagonistas os índios e os bandeirantes. A ocupação da região se deu após diversos confrontos entre os recém-chegados, Bongoiós, Pataxós e Emborés, do chamado Sertão da Ressaca. A região era completamente fechada por mata nativa, quer dizer, era ali um conjunto de mata que tinha referências da Mata Atlântica, que é o Poço Escuro, a Mata de Cipó, que é uma mata mais intricada, mas é mais baixa, e a Caatinga, não é? Então, os desbravadores encontraram tudo isso aí, né, como referência quando eles vieram procurar riquezas, principalmente ouro e também diamantes, mas isso aconteceu primeiro na região de Rio de Contas e a região de Minas Gerais. População de mais de 5.000 índios, grave isso aí, viu? Essa região, que como eu disse para vocês, o Sertão da Ressaca vai do Vale do Rio Pardo ao Vale do Rio de Contas, e esse território gigante, que tem várias cidades, que não é só Conquista, tinha 5.000 índios, era a previsão, era é que diz a estimativa que se tinha na época, tá? Com a decadência das minas na região de Rio de Contas, em 1734, Dom João V autoriza os bandeirantes a conquistar a região de Conquista, né? Que tinha cerca de 25 mil quilômetros quadrados. Então, você está percebendo que não é só a cidade, era todo esse trecho aqui, né? Para extrair madeira e para criar gado. E, logicamente, tinha que expulsar e matar os indígenas, dando na cabeça deles. Olha, o bandeirante João da Silva Guimarães era o bandeirante. João Gonçalves da Costa era o capitão-mor, que era o negro aforreado, que estava sob as ordens, não é, do João da Silva Guimarães. E o João Gonçalves da Costa, mais especificamente, para fundar esse espaço aqui, que é o Arraial da Conquista. Ok? Primeiro era só um ponto de referência para a passagem de tropas
né, que vinham do norte de Minas, até que começaram a surgir fazendas aqui na própria região. A chegada dos brancos, negros e mestiços assustou, claro, os índios que protegiam seu território. Alguns combates foram travados, os índios em maior quantidade sempre ganhavam as lutas, né? Aí vem aquela história que João Gonçalves acabou apelando para Nossa Senhora das Vitórias e acabou vencendo os índios. É o que a história conta, né? Porque eles precisavam permanecer na região. E aí, no processo, não é? Primeiro se eliminou os imborés, depois os pataxós, que foram embora, e por último os mongoiós, que eram, né, dizem, né, muitos aliados dos próprios portugueses, tá certo? Aí tem o banquete da morte, que eu já citei, né, em outro período, quando os portugueses chamaram os índios, né, para um banquete e envenenou, né, o vinho, e eu sei que acabou matando, né, uma grande quantidade deles num único momento, tá? E é aí quando os pataxós saem dessa região e vão ocupar lá o sul da Bahia. Faltam 3 minutinhos para a gente acabar, gente. Vou parar aqui. Pode ser? Sim, professor. Porque a Esse gente vai material fazer... será disponibilizado, professor? Eu já posso mandar agora. Vou mandar para quem? Para a Andréa? Andréia posta na plataforma. Pronto. Sim, pode mandar para mim. Certo. Que aí você já lê em casa, tá? Isso tudo aqui, porque aí da próxima, né, aula a gente vai comentando cada uma dessas coisas, faço algumas questões, vamos falar então sobre a educação mais detidamente na próxima aula, né? Não vou ter tempo realmente de falar sobre a questão, né, das discussões ligadas, né, à história da África. Eu vou mandar material para vocês, viu? Inclusive tem os materiais em vídeo também, que são muito legais, tá? Que a gente pode mandar, mas não vai dar tempo de discutir. Eu acho assim, na próxima aula a gente foca mais um pouquinho em conquista e a gente parte para responder questões. Eu vou passar o final de semana produzindo questões sobre tudo aquilo que foi dito e sobre coisas que a gente não trabalhou, mas que a gente aproveita para fazer disso uma revisão e uma apreensão aí desses conteúdos para a gente conseguir chegar até o final. O que vocês acham, gente, dessa proposta? Fala para mim aí, avalia aí. Professor, se possível, tivesse como mandar antes, né? Para quando tiver na aula e já tiver em mãos. As questões? Seria melhor. Vocês querem responder antes? Seria mais Não, você poderia até professor. mandar. Desculpa, Érica. Seria Mandar interessante, professor, porque aí a gente já tem dando avaliar, fazer uma autoavaliação, e aí depois a gente faria correção com você. Vocês que sabem. Isso. Uhum. Então, eu vou tentar mandar até, no máximo, segunda-feira. Pode ser? Certo. Eu mando as questões, vocês leem, se preparam, e a gente, né, corrige, discutindo todas elas na próxima aula. Pode ser? Ok, obrigada. Me falem, crianças, me avaliem, como é que foi a aula de hoje? Você, como sempre, é top, professor. Para com isso, que eu vou ficar me achando. É top mesmo. O bicho é top. Obrigada. Obrigado a você. Esse curso devia se estender, né, gente? Para depois desse concurso, tentar outro, mas começar aqui. Exatamente. Boa ideia, viu, Virgínia? Mas vem cá, gente. Também acho. Alguns cursos deveriam se Também estender. gostaria. Língua portuguesa, raciocínio lógico, são cursos para a vida, né, e para vários outros concursos que virão. Olha aí, André, que ideia excelente, André. Para a gente manter essa mentoria. E outra coisa, gente, vocês estão sabendo que vai vir uma série de outros concursos na prefeitura, né? Então, pois é. Pois é. E Ó, eu já fiz curso de outros aí, que eu não posso falar o nome. O melhor é eu aqui a prova. Uhul! Mas eu digo assim, vocês sabem que vão vir aí concursos que a gente pode fazer também, mesmo que não seja para sala de aula. Isso.
O Pois é. Da Previdência, né? INSS, que está previsto também para chegar. IBGE, vai ter um concurso bom. Vão ter alguns concursos federais também, já estão mais ou menos, né, com o edital previsto. Eu digo, para a própria Prefeitura de Conquista, vão ter outros concursos para outras áreas, né, que a gente também, de repente, poderia, né, entrar no setor administrativo, né, para quem Eu acho que vai ter na área de saúde, professor, também, de Eu conquista, acredito, né? amor, eu acredito que o próximo já é saúde. Diga, Cláudia. Isso. Ô, Adão, você acha que dá tempo de fazer outro concurso esse ano ainda? Olha, amiga, eles precisam fazer. Urgentemente. Eu acredito que o edital da saúde sai logo depois do concurso de vocês. Não sei se vocês viram uma publicação no site da prefeitura hoje, que estão com uma programação para mandar, né, demitir mais de 2.000 funcionários aposentados na prefeitura, porque eles precisam cumprir uma legislação, e aí, por isso, eles vão segurar essas pessoas até o final do ano, esperando esse concurso. Então, acredito que a necessidade é iminente. E outra coisa é o seguinte, lembre que o ano que vem é ano político, eleitoral, que a atual prefeita é candidata à reeleição, então fazer 2 concursos nas áreas mais populosas do município, como saúde e educação, é uma forma de você renovar, né, os profissionais, e isso sempre, de alguma forma, sensibiliza na cabeça deles, né, as pessoas. Tipo assim, oh, meu Deus, vou aprovado no concurso, vou votar na prefeita. Mas, enfim, né? Cada um usa a arma que tem, né? O importante... diga, Rita. Você acha que aproximadamente quantas vagas de professores deverão vir pela frente? Em relação ao como é que fala? Ao fundamental, vagas, porque ela está dizendo que são 60 e, se eu não me engano, 66 vagas. Tu acredita que seja muito mais que isso? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque tem muita gente que precisa se aposentar no município. Então, eu acredito que, inclusive, esse cadastro de reserva, ele vai ser usado aí durante toda a vigência, né? Que são quantos anos, gente? 3? Quantos anos são? 4? São 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2, 4 anos. Então, meus amores, não importa quem seja o prefeito, o próximo prefeito ou prefeita de Vitória da Conquista, todo mundo que está aqui vai ser contratado como funcionário público e vai se aposentar um dia como funcionário público do município de Vitória da Conquista. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Amém. Amém. Então, pronto. Compromisso nosso. Vamos recapitular. Lista de questões para que vocês se preparem, não é? Vou mandar material sobre a questão da África, né? Desse processo todo, de cultura africana. Já vou mandar agora esses 2 materiais aqui para vocês, viu? Com cronologia e algumas questõezinhas, 2. E a gente, na próxima semana, fecha essa parte de conteúdo, o que a gente puder, e na última semana, só questões, com revisão de tudo que foi trabalhado, com a possibilidade de incluir aí alguma coisa sobre isso que a gente não teve tempo para falar. Pode ser? Para mim está ótimo. Tá? Então, amores, cadê meus beijos? Cadê as explosões? Cadê os joinhas? Cadê os corações? Cadê tudo aí? Isso. Buf, 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 buf. E vamos descansar, porque amanhã ainda é sexta-feira. Dia de trabalho. Obrigado pelo carinho, viu? Gosto muito de estar aqui. Obrigado também pela visita dos colegas
que não estavam aí desde o início. Espero que tenham aproveitado bastante. Ô, professor, Diga, amor. disponibiliza lá no grupo o link para a gente ouvir lá a rádio pela internet? Ah, manda, amor. Manda, eu vou te mandar. Tem tanto o aplicativo como tem um site, viu? Por favor. Mando. Obrigada. Obrigado, vida. David, por que você ficou calado hoje? Tá mudo, David, hoje. Só observando. Ah, tá, bonito. Muito bem. Observe bem. Beijo, amores! E até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Beijo. Peraí, Verônica. Fala, Verônica. Não, foi sem querer. Não, agora você vai ter que falar. Fale alguma coisa. Foi sem querer, eu ia apertar, é que eu tô pelo celular, eu ia apertar para mandar os emojis aí. Tá, pelo menos boa noite pra gente. Boa noite, querido, boa noite. Tô meio doentinha aí, prefiro ficar quietinha também. Tô sentindo pela voz. Gripe, né? É. Pois é, tá tendo aí um surto de gripe, viu? Pelo amor de Deus, não adoeça. Não adoeça para fazer a prova bem. Não, mas foi porque eu tive uma emergência para ir em São Paulo levar minha sogra, e aí voltei já assim. É doença de São Paulo. Nossa. Tchau, gente. Um Beijo, abraço. meu bem. Beijo, Verônica. Beijo todo mundo. Até semana que vem, amores. Beijo.